Oi, aqui é a Maíra e hoje a gente vai falar sobre Android sonha com ovelhas elétricas? Android sonha com ovelhas elétricas foi escrito em 1968 pelo Philip K. Dick e foi adaptado para o cinema em 1982. A adaptação para o cinema talvez seja mais famosa que o próprio livro, porque se tornou um dos clássicos do cinema. O nome é Blade Runner e foi dirigido pelo Ridley Scott. O livro se passa em um futuro pós-apocalíptico, em que após uma guerra nuclear, a Terra é tomada por uma poeira radioativa, que, é claro, afeta os humanos, mas principalmente os animais. Então os animais quase se tornam extintos. A relação dos animais nessa história é muito interessante, porque eles, ao mesmo tempo que eles têm um significado de status, eles também são tratados como objeto, e como a coisa mais, assim, que a humanidade teria que tomar cuidado e amar, e a coisa mais preciosa da humanidade são os animais. Mas, ao mesmo tempo, eles são vistos como algo a se possuir, porque não é muito difícil você encontrar animais. Então, o mercado de animais que ainda existem é uma coisa super ultrainflacionada. Então, a relação que eles têm com os animais nessa história é uma coisa muito única, muito interessante. Eu vou falar mais depois sobre isso. Então, com a Terra tomada por essa poeira radioativa, os humanos começam a sair da Terra, né? Eles começam a emigrar para outros planetas, outras colônias. Então, poucas pessoas ficam aqui no planeta, né? Principalmente as que têm problemas genéticos por causa da radioatividade e outras coisas. E também para auxiliar as pessoas nas colônias, né, principalmente que eles falam aqui na colônia de Marte, são fabricados androides. Cada pessoa que vai para uma colônia tem direito a um companheiro androide para ajudar ele. Só que esses androides, a tecnologia deles é cada vez mais tão bem feita, tão avançada, que a constituição dele se torna quase... você não consegue diferenciar de um humano. Então são poucas coisas que fazem um androide se diferenciar de um humano, né? Uma delas é a associação com os animais também. Aí outra coisa dos androides é que alguns deles têm a memória como se fosse uma memória artificial. Então se eles tivessem uma memória artificial e que muitos não se lembram de ter sofrido essa lavagem cerebral, né? Então eles acreditam, alguns deles nem sabem que eles são androides. E aí a gente tem nosso personagem principal, que é o Rick Deckard, que ele é um caçador de recompensas. Na verdade, o trabalho dele é caçar esses androides que estão meio que sem inspeção aqui na Terra. A gente tem também um personagem mais secundário, assim, a gente entra um pouquinho na história dele, que é o John Isidore, mas, enfim, eu vou falando um pouquinho mais sobre a história e ele vai entrar no meio. O livro inteiro se passa em um dia só da vida do Rick, e ele começa com ele saindo de casa para trabalhar, e ele, quando chega lá no trabalho, né, que ele trabalha na polícia, o supervisor dele conta que um dos caçadores de recompensa sênior lá tá no hospital, porque ele estava caçando um grupo de 8 androides, conseguiu matar 2, não, conseguiu prender 2, eles falam aposentar, né, na verdade é você eliminar o androide, mas um deles conseguiu atingir ele estava no hospital. Então ele pede pro Rick ir verificar, na verdade pede para ele na empresa que fabrica esses androides, que é uma das maiores empresas, né, do planeta, e para tentar ajudar ele, né, a empresa, a descobrir onde é que estão esses androides e como identificar eles, porque eles são um modelo muito novo, muito avançado. Então os testes que eles têm que fazer para identificar se aquela pessoa é um androide ou não, são testes psicológicos muito específicos, de tão difícil que é de saber se é um androide ou não. Então ele vai nessa empresa, né, e enfim, entra em contato lá com um dos chefões da empresa e a neta dele, e aí ele vai fazer uns testes e descobre também que a tal da neta era um androide também, meio que ela não sabia direito que ela era um androide. São coisas que vão se
desentrelaçando durante a história. E a história em si do livro é sobre essa caçada dele atrás desses androides, né? Como é que ele vai eliminando os androides e procurando eles nesse dia. Mas o aspecto mais interessante em si, eu acho que não é a caçada, né? Não é ele completar a tarefa, mas como você vai percebendo esse universo dele, né? Conforme o dia dele vai passando, que é muito interessante, né? Como ele constrói, e os questionamentos do Rick, né? Que ele começa a fazer sobre os valores dele e como ele próprio percebe os androides, né? Então aqui vai ter muito questionamento do que é ser humano, né? Se apenas você ser empático com certas coisas faz você humano, ou você não ter empatia com certas coisas tira a sua humanidade, né? São questionamentos bem interessantes. Aí tem essa relação com os animais, que eu falei que é uma coisa quase divina que eles têm em relação aos animais. Fosse a coisa mais pura que existisse, mas ao mesmo tempo eles são a principal coisa do mercado deles, que gira, né? Então, quanto mais extinto, mais difícil de você achar que é animal, obviamente, como funciona o mercado de hoje em dia, como qualquer objeto, mais caro ele se torna, e aí tem os animais que já estão totalmente extintos, enfim. Então é muito contraditória toda essa relação deles com os animais aqui. A gente tem um absurdo cuidado e um apreço, e como se fosse a coisa mais mágica e divina do mundo. São coisas que eles passam a vida inteira juntando dinheiro para ter, porque é um símbolo de status. É como, sei lá, um carro ultra, sei lá, uma Ferrari, e aí todo mundo quer ter, e todo mundo precisa ter uma, né? Dá um jeito de ter, enfim, gasta o dinheiro para ter. E ao mesmo tempo é como se fosse uma coisa, sabe, de Deus, a ser preservada e amada e ter um apreço enorme. E o Rick, o que acontece é que ele teve uma ovelha que ele herdou do sogro, e a ovelha dele morreu. Então, pra não ficar feio pra ele, porque era meio que uma vergonha você não ter pelo menos um animalzinho, ele vai e compra uma ovelha elétrica. E ele tem quase raiva da ovelha elétrica, né? Porque ele sabe, só ele sabe, a esposa dele sabe, que aquilo é uma mentira. Então, ele tem que ficar meio que fingindo, ele vai lá todo dia olhar a ovelhinha, né? E ele sabe que a ovelha é de mentira. Então, assim, nesse livro ele tem essas coisas meio ridículas, assim, sabe? Ele aponta o dedo para comportamentos ridículos do ser humano e ele ri da sua cara, sabe? Você ri junto, obviamente. Então, é muito interessante isso, assim, é bem engraçado essa ideia, como é que ele vai montando as coisas, né? A gente também tem uma espécie de religião aqui, que eles chamam de mercerismo, que é um cara que é o tal do Mercer, que ele seria meio que o profeta, né, e tal. E essa religião, ela é baseada eles chamam de caixa de empatia, que é uma caixa em que você vai colocar a mão lá e você vai conseguir dividir as suas sensações com todas as pessoas que também usam essa caixa, suas emoções, e ele vai ter uma espécie, eu não entendi direito, assim, sabe, como que essa caixa funciona, tá? Pra mim ficou meio complicado, assim, porque ao mesmo tempo que ela parece que é como se fosse uma visão, uma alucinação, assim, tem um momento lá que faz parte da visão, né? Eles compartilham isso com o tal do Mercer, que ele tem que subir uma montanha, e os malfeitores lá, os caras que querem mal pra ele, começam a tacar pedra nele. E você passa por isso toda vez. Só que quando você, né, você sai da caixa, você larga a caixa e tal, o machucado da pedra realmente está no seu corpo. Então, você pode tipo, desviar da pedra também, sabe? Mas uma hora vai te acertar em um lugar diferente, pode acertar na orelha, sabe? Então, pra mim ficou um pouco confuso, acho que entender isso. Não sei se foi um problema mais da minha leitura do que de escrever, não sei. Se alguém souber aí me explicar também, eu agradeço. E quando o Rick tá nessa busca aí, atrás dos androides,
ele tem que ir atrás de uma androide que é uma cantora de ópera. E ela canta divinamente, né? Ela tem muita graça, enfim, ela é maravilhosa. E além de ser, né, fisicamente bonita, ela tem uma voz assim, incrível. E isso toca muito ele, sabe? Ele ter que eliminar esse androide, que ele fica em conflito. Por que ela seria menos humana, sabe? E por que faz sentido eliminar ela por ela ser um androide, sabe? Que mal que ela estaria fazendo, sabe? Porque a justificativa, né, que, sei lá, o superior dele dá pra ele em algum momento, é que, eles estão matando pessoas e tal. Mas as pessoas também matam pessoas, né? Então, todos os androides são caçados porque um androide foi lá e matou uma pessoa, mas os outros não estavam realmente fazendo nada, né? Eles só queriam ter uma vida melhor de onde eles estavam antes. Vieram pra Terra procurar um asilo. Então, esse questionamento dele fica permeando, né? No começo ele está muito determinado e depois as resoluções dele vão se partindo. Aí tem outro elemento também aqui que eu achei bem interessante nessa mitologia aqui, que as pessoas dentro de casa têm como se fosse um equipamento que faz elas sentirem as coisas. Então, ele, por exemplo, ele acordou meio indisposto, ele vai lá, digita os números lá no equipamento, ele digita se sentir disposto, né, 455, sei lá, qual que seja o número, e aí ele se sente melhor. Então, o tempo inteiro as próprias sensações são artificiais, né, a própria vontade de fazer as coisas não são suas. Elas são uma coisa que você quer ser, o que você acredita que você é. Então, se você é uma pessoa tal, você tem que se sentir bem. Então, já que você não está se sentindo, então você vai usar uma coisa artificial para você se sinta, né? Essa é outra reflexão legal. E logo no começo, eu acho que eu marquei aqui, foi a primeira parte que eu marquei aqui no texto, que é quando ele vai sair de casa e a mulher dele fala que ela vai ficar em depressão pelas próximas 6 horas. E aí ele fica, não faz isso, sabe, eu não gosto quando você fica em depressão. Ela fala assim, não, eu descobri qual é o número da depressão e eu quero me sentir assim, sem esperança, eu quero, né, me afundar nisso pra ver se eu sinto alguma coisa, né, porque ela tá o tempo inteiro. Então eu achei isso tão interessante, assim, porque ela queria fazer um estudo do que é você estar em depressão e se sentir mal. Então eu acho que isso diz muito sobre esse universo aqui, né? Em que as pessoas estão o tempo inteiro, sei lá, contrariando a sua própria humanidade, a sua natureza de sentir as coisas, de sentir o baixo, né, e tal, e ter os fluxos de sentimento, e ao mesmo tempo julgam os androides que tem suas limitações nos seus sentimentos, né? Então, assim, como história em si, eu acho que ele terminou um pouco, não sei se é incompleto, faltou alguma coisa, eu acho, pra mim, assim, sei lá, pra concluir, assim, essa jornada, sabe? Ele foi todo meio... Então o que pega mesmo nessa história é o que volta tudo, assim, sabe? É o papel de presente, assim, né? É o que engloba onde acontece essa história, que é muito interessante. O universo faz você achar muito maneiro, faz você ficar compelido a ler. Então por isso que eu acho até que eu, sei lá, queria talvez mais, não sei, até pra me dar uma resolução melhor, assim, de fechar, assim, a história, talvez. Mas eu me diverti lendo, assim, foi muito bacana. A ficção científica faz tempo que eu não leio. Eu comecei a ler o Eu, Robô, não terminei ainda. Eu vou retomar. Então, eu achei muito bacana, assim, um clássico. E aí eu não posso fazer comparação com o filme, porque
Meu pai vai ficar muito triste agora, porque é o filme preferido dele, mas eu não assisti ainda Blade Runner. Eu vou tentar fazer isso esse fim de semana, pra, enfim, botar um dia, né, e poder fazer a comparação. Mas eu sei que é diferente do filme, vários aspectos e tal. Eu até vi algumas pessoas comentando, não sei o que, do unicórnio, e eu não lembro que é unicórnio aqui. Então, deve ter várias coisas diferentes no filme, né? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!